Então, nós vamos começar aqui, né, a leitura, mais um estudo da Joana de Ângeles. A gente já fez a oração, tá, pessoal? Porque eu não tinha colocado para gravar, vocês me perdoem. E aí, vamos ver aqui. Mestre, onde está o amarelo? A controvertida comunicação dos espíritos. O anseio inconsciente pela sobrevivência do ser consciente, a morte física, abre as portas da percepção psíquica, facultando o devassar das sombras do além. Já não aspira o homem a sorver a água do Létis para o esquecimento, porém, sondar o que ocorre na sua outra margem. E é de lá que tem vindo inesgotáveis informações, notícias, desafios novos, todos demonstrando a indestrutibilidade da vida, a causalidade e seu finalismo inevitável. Das civilizações antigas às modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia. As tumbas descerram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e ações. Por mais se dilatem os arquétipos junguianos até as suas nascentes estratificadoras, a sobrevivência os precede, porque foram aqueles que atravessaram a fronteira, que vieram para elucidar a ocorrência mortuária, falando sobre a imortalidade a que retornaram. As suas lições ensejaram o surgimento da fé religiosa, dos cultos, mesmo os mais extravagantes, de algumas filosofias, e se consubstanciaram nos desafios às modernas ciências parapsicológicas, psicobiofísica, psicotrônicas, ainda não superando a doutrina espírita apresentada por Allan Kardec. Resultado de acuradas observações e experimentos de laboratório, provando a sobrevivência do ser, a sua disjunção cadavérica. Não é explicado aí, porque deu uma bagunçada na cabeça. Pessoal, então, assim, o pessoal da internet entender, acho que vai falar um de cada vez, tá? Porque senão o pessoal da internet depois fica doido. E aí, o que você entendeu até aí? Bom, aqui traz para nós, né, que aos olhos da humanidade, como se eu estiver errado, por favor, aos olhos humanos, a tumba é o que silencia a vida, acabou-se a vida dela. E o espiritismo, né, os espíritos vêm quebrar esse silêncio, nos mostrando que a vida continua muito além dali, ela vai encerrar até ali. Né? Então, algumas culturas criaram alguns rituais fúnebres ao ponto de ser exorbitantes, né? Extravagantes ao ponto de ser até exagerados, para dizer que a vida acabou ali. E ao contrário, né? É só uma transformação que nós temos, que a vida vai muito além dali. O corpo físico acaba ali como uma roupa velha que não se dá para usar e a gente deixa ela num canto. Sim. E o espírito segue toda a sua jornada enquanto evolução. E aí ela traz aí na outra parte, né, que fala um pouquinho sobre o Jung, dentro da psicologia, questiona exatamente isso. Como assim não existe nada, né, além da onde que a gente veio, para onde que a gente vai? Então, fugiu a palavra. A abordagem de Jung, ele fala muito disso. O que significa os sonhos? Ele trabalha muito isso. O que significa os sonhos? Que você tem alma, né? E aí ele fala que, todo mundo fala que foi o erro de Descartes, né? Mas não foi. Ele fala, se existo,
logo penso. Se eu penso, logo existo. Então, quer dizer que a gente não é do nada, né? Alguém quer continuar lendo? No Antigo Egito, ele já pensava em outra vida, já tinha essa noção de outra vida. Que era diferente de como a gente aprendeu o Espiritismo no Kardec. Mas ele já tinha essa noção de... O próprio Moisés já sabia, tanto é que ele proibiu o pessoal de ficar comunicando com os espíritos, porque o pessoal ficava assim, e o preço da minha vaca? Quanto que eu vendo? Eu vou casar? Eu não vou casar? Então, ele estava virando muita bagunça. Aí ele proibiu essa comunicação aleatoriamente. Pessoal da internet, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Quer ler, Marcelo? Posso ler? Pode falar. Assim, tem que jogar na página para me ler, por favor. É inerente à estrutura da vida de sua indestrutibilidade, graças à qual somente há transformações e nunca aniquilamento. Partindo-se deste princípio de iminência, a consciência não se extingue por ocasião da desorganização cerebral. Independente dela, torna-se instrumento pela qual se expressa, mas não indispensável à sua existência. Leitura linda, hein? Uhum. Os fenômenos de ectoplasmia, vidência, psicofonia, psicografia e mais, e odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza dos complexos aparelhos, spiricum, vidicum, atestam a continuação e independência do espiritismo à morte do corpo. Ufa! Examinadas com cuidado, inúmeras hipóteses para explicá-los, a única a resistir de todo cepticismo pelos fatos que engloba é a da imortalidade da alma com sua consequente comunicabilidade. Além dos produzidos pelo psiquismo humano, ressaltam aqueles que têm gênese nos seres de outras dimensões, que se fazem identificar de forma exaustiva e clara, não deixando outra alternativa, exceto a sua realidade transcendental, de seres independentes e desencarnados. Neste capítulo, se enquadram diversas psicopatias, cujas gêneses resultam de influências espirituais, mediante as quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde priscas eras com outras denominações. Esta influência detéria dos mortos sobre os vivos tem o seu reverso na que se opera, graças à interferência dos anjos, dos serafins, dos santos, dos guias espirituais e familiares de inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e recuperação da saúde. Quer explicar um pouco? Cris, fica à vontade. Esse tanto de palavra linda que eu li aqui, o que eu entendi é o seguinte: a vida não acaba aquele dizer lindo que está lá na lápide de descanse em paz, é a maior mentira do mundo, que a vida continua. E ele dá uma pincelada sobre os pós-morte, que é o desencarne, das obsessões. Mas foram palavras lindas que eu li aqui agora. Se me perguntar alguma, eu já esqueci todas, graças a Deus.
A Ana Karina vai saber me falar o que é. Não é? São palavras lindas? Hein? São difíceis, né? O Léo ver o significado, você achou aí? Descansa em paz é mó mentira. É isso aí, ele está falando aqui em palavras lindas, é isso aí. Alzira, você levantou a mão, pode falar. O microfone eu acho que está fechado. Tem que ter um dicionário na mão, né, para algumas palavras aí que não fazem muito parte do nosso dia a dia. Então, às vezes, você está lendo a frase, aí vem uma palavra assim, você pensa, nossa, o que significa, né, essa palavra dentro dessa frase toda, assim. Então, mostra até para a gente que a linguagem, ela é muito mais rebuscada, né, o quanto ainda a gente precisa aprimorar até a nossa linguagem aqui, né, o quanto eles mostram que a evolução do lado de lá é muito além, né, das nossas interpretações. Então, é até uma deixa para a gente pensar o quanto ainda é necessário, né, a gente ter uma leitura mais aprimorada, vamos dizer assim. Olha, dizendo, tudo bem? Licença a todos. Eu procurei o significado de espírito e eu achei bem legal. Assim, foi bom ter trazido essa informação que eu não sabia. Espírito é uma junção de palavras da língua inglesa. Spirit, communique, ou communication, né? Que seria, é um aparelho que foi criado por um cientista para tentar descobrir, com esse aparelho, né? Ele conseguia descobrir ali alguma frequência diferente que provasse que haveria espírito, né? Ou mesmo, até mesmo a possibilidade de haver ali até a exortação de fonemas, de palavras, né? Então, assim, é um projeto que foi desenvolvido na década de 70, né? E tem um mecanismo específico, ele se utilizava de ondas eletromagnéticas e tudo mais. E aí, esse cientista, ele procurou uma médium, né? E essa médium dizia que havia ali a comunicação com cientistas que estavam desencarnados. E ele começou a se utilizar desse aparelho que ele criou, enfim, tinha algumas fitas e tudo mais. Acabou que, com o passar do tempo, esse aparelho não foi para frente, não virou algo apenas experimental, mas eu não sabia disso, não. Então, foi criado um aparelho para tentar uma comunicação com o além-túmulo ou provar a existência de desencarnados. Eu até lembro de ver algumas séries, essas séries do Discovery, de caça-fantasmas e tal, que eles têm uns aparelhos. Aqui tem uma vibração X, aqui Y. E o porquê disso? Porque como nós somos materialistas, a gente tem que sempre ter a prova, né? E o que acontece? E eu até lembro no livro dos médiuns, na parte inicial dele, que o Kardec falava que tinha 2 tipos de materialistas. Você tinha aquele materialista que não adiantava, ele era radical. Não adianta. Até mesmo se ele ver, ele não crê, né? E você tinha aquele materialista que acreditava naquilo que não fosse material, se o material não resolvesse o problema. Então, por exemplo, a pessoa ela não acredita nas questões espirituais, ela não acredita no além-túmulo, mas a ciência não consegue comprovar aquilo que ela está precisando, alguma necessidade que ela tem. Aí ela tende a aceitar um pouco, né, aquilo que não é material. E tem a primeira classe que, mesmo não vendo, não vai crer. É como se fossem os radicais. Então, eu achei bem legal. Só uma constatação aqui da Spiritcom. Depois eu vou estudar mais sobre ela. Interessante falando assim, porque eu lembro dessas séries assim, tem hora que eles têm imagem.
sabe? Que vê uma entidade e tal, que é maléfica, você vai em uma casa assim, de um assassino, por exemplo. Lá tem toda uma energia. Aí eles mostram até os pontos, sabe? Parece como se fosse assim, não é uma imagem da pessoa, mas é como se fosse assim. Você já viu aqueles desenhos de criança, de palitinho assim? Aí chega e detecta alguma coisa, sabe? Usa talvez câmeras de infravermelho, ou até mesmo ondas, aparelhos eletromagnéticos, mas igual eu falei, é parte da parapsicologia, né? Parespiritismo, né? Que é os parapsicólogos lá. Então, assim, quem fala assim, que eu entendi da lição que é interessante, que todas as comunicações aí são formas deles tentarem entrar em contato com a gente para tentar trazer uma mensagem ou até mesmo pedido de ajuda, né? Porque isso aí é desde as épocas antigas, igual vocês citaram aí do Egito, que tinha até da Grécia, que tinha as pitonisas, que tinha lá talvez uma entidade divina, vamos pensar bem, que pegava e instruía o pessoal com o que poderia ser, e eles não tinham conhecimento a fundo. Aos poucos foram revelando. E quando ele fala da parte de obsessão dos campos que é aberto na nossa mente, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de interação que tem, né? Porque tem uma parte que ele fala ali, né? Da parte de obsessão ali, ele cita bem o que ele fala ali. Principalmente, aproveitar. O que eu entendi desse pedaço aqui? Eu acho que esse pedaço, ela está só fazendo um resumo para a parte que vai entrar falando sobre as obsessões. Só falou que o espírito ele é independente do corpo, que mesmo com a morte ele continua do outro lado. E com ectoplasma, vidência, psicofonia, com esse equipamento que o Léo falou, para tentar provar que existe vida independente após a morte. E aí, no segundo parágrafo aqui, na segunda página, é só falando que esses seres são independentes e existe do outro lado, e que eles, como diz Kardec, os espíritos a Kardec, que eles influenciam nós que estamos vivos, né? Tanto os obsessores quanto os anjos, que faz com que essa interferência dos espíritos obsessores seja menor. É isso que está falando essa parte. Aí agora que ela vai desenvolver sobre essa parte dos espíritos influenciando a gente na parte material. Você quer continuar lendo? E tem aquela parte, Cris. Pode falar. Não, desculpa, é porque assim, só fazer um parênteses, que agora já vai para um outro tipo de leitura. Mas só para até citar um outro exemplo, em que se tentou provar cientificamente a questão da morte, né? Uma vez eu vi uma reportagem, vou ser bem breve, eu vi uma reportagem de um perito, esses peritos de datilografia, um perito paranaense, que ele periciou 300 cartas do Chico. 300. Foi uma dos 300. E o Chico, ele tinha uma característica na psicografia dele, que ele escrevia igual o morto. E as 300 cartas que ele periciou, todas batiam a forma de escrever do desencarnado na psicografia. Então, a partir dessa prova, esse perito ele fez um estudo, ele fez um trabalho de livre docência, e aí mais uma comprovação científica de que realmente foi aquela pessoa que falou sobre o intermédium Chico Xavier. Impressionante. Eu ia falar aquela questão, eu acho que era no livro dos Espíritos, a questão que fala, os Espíritos nos influenciam? Aí responde, mais do que vós imaginais. O tempo todo. O tempo todo. Só aproveitando que ele falou, tem o Chico, tem a parte de materialização dele também. Tem as fotinhas. Tem a foto, e teve sentido também para o pessoal acreditar naquela época que existia algo além do mundo. Para algumas pessoas, né? Depois mandou parar, porque não tinha necessidade de continuar, né?
Mas tem uma foto que mostra isso. Eu acho interessante tem uma foto que mostra isso. Eu acho interessante quando ela fala das psicopatia, agora que eu estava lendo lá, eu lembro dessas palavras. Tanto que os transtornos nossos também do dia a dia também tem influência também muito, se a gente dá abertura. Né? Como Talvez você os está falando. psicológicos. Os psicológicos, se você vai deixando afetar, está numa tristeza, depressão, que é psicólogo, sabe melhor que a gente, como diz o Mas a ciência logo alcança tudo isso, porque a tecnologia da maneira, do jeito que está, logo você vai ter um aparelho e você vai filmar a energia do desencarnado. Eu não duvido que a inteligência artificial vai fazer isso. Então. Gente, no YouTube, se vocês escreverem GEST, J de gato, EIST, tem um programa do Rafa e do Jefferson. Eles trabalham com Spirit Box. Eu sempre vejo, eu parei um pouco, mas eu sempre vejo. Eles vão nos hospitais que estão desativados, vão nesses lugares onde teve muitos acidentes. Ele foi até onde houve o acidente com a Marília Mendonça. E esse Spirit Box é um aparelhinho, ele captura os sons dos espíritos que estão ali presentes, transforma, e a gente ouve até a conversa, e eles traduzem e a gente ouve. Chama Spirit Box. Então, é um programa, é só colocar no YouTube, vocês vão ver. Você quer continuar lendo, Pamela? Leio. Então tá. Bora. Cunhou-se com efeito imediato o brocardo que assevera que os mortos conduzem os vivos. Tal a ingerência que tem aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isso constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão e certeza da sua eternidade, bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante e a perspectiva de plenitude fora das conturbações e dos desajustes que ocorrem no processo de seu amadurecimento psicológico e de seu autodescobrimento. A transitoriedade assume a sua preponderância apenas enquanto vige a existência corporal, de grande significação para estruturar a sobrevivência feliz, delineando as atividades futuras a ressurgirem como culpa, castigo, tranquilidade e prêmio, que governa e estatuem os destinos humanos. A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas, que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias onde a vida se apresenta. Portador dessa percepção, embora habitualmente embotada, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la, como se lhe entorpece e turba outros campos mentais, se a desconsidera ou se não dá conta da sua existência. O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para o outro momento ao acaso ou desintegrar-se sobre o capricho de uma fatalidade nefasta destruidora. A psicologia profunda vai às raízes deste ser, resgatando-o do lobo da terra e erguendo-o da lama do sepulcro para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal como parte integrante do mesmo. Parar aqui, para a gente conversar um pouco, que veio falando aqui, dessa condução dos espíritos, dos desencarnados sobre os encarnados,
E que o médium, ele vai fazer esse intercâmbio, ele tem tanto essa relação com encarnado, né, como encarnado, e ter esse contato com esse desencarnado. E se ele não ter esse autoconhecimento, né, porque isso é uma sensibilidade muito forte, e se ele não tomar esse cuidado, ele vai, tanto pode ser a sensibilidade que vai o ajudar, como pode se perder no sentido de adoecer, né? Então, isso explica também muitas doenças congênitas, né? As doenças genéticas e muita genialidade também. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito inteligente, que vai fazer uma escrita ou uma música, e que ele não está sozinho também, que ali também ele está ligado à espiritualidade, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que têm alguma demência ou estão sentindo até mesmo alguma dor física, ter essa alteração também devido a esse contato com os desencarnados. Lembro muito da história da Antusa, né? De um moço que ele não estava conseguindo andar, e ele chegou até lá para ela dar o passe nele e fazer o tratamento, e no caso ele conseguir se libertar, mas porque ele tinha sido um fazendeiro e tinha matado seus escravos, né? E esses escravos, querendo a vingança, né? Estavam montados em cima dele, como se ele fosse um cavalo. Então, ele não estava conseguindo andar mais, ele não estava conseguindo se locomover com tanta facilidade. Então, muita coisa que não é só material, não é só da vida corporal, que isso também está vinculado à parte espiritual, tanto para os obsessores quanto para, no caso dos gênios, né, que traz a intuição de uma música, numa intuição do nosso dia a dia. Então, que nesse ponto a gente não está sozinho, né? E que esse conhecimento traria uma vida melhor, principalmente para quem tem essa mediunidade mais exacerbada. A Pamela estava falando dessa questão das intuições, né, que esses espíritos gênios recebem do mundo espiritual. E, claro, né, nós temos essa ciência, né, de que muitas dessas obras geniais que existem, elas tiveram uma interferência espiritual muito forte. E temos uma passagem, eu salvo engano, é no livro do instrutor Alexandre, como é que chama? Missionários da Luz. E que eles estavam no plano espiritual, eles estavam lá em um determinado local, André Luiz, mais alguns espíritos, e havia lá uma pintura. Tinha lá uma pintura que o André Luiz ficou observando, ele falou, gente, mas parece uma da Terra. Parece uma pintura. Só que a que está aqui no plano espiritual tinha cores mais vibrantes, era mais bonita. Aí o instrutor Alexandre falou, não existe, é uma pintura famosa lá na Terra e tal. Só que essa aqui é a original. Como quem diz, essa aqui é a pintura que o pintor veio aqui no plano espiritual, viu, se inspirou e o fez na Terra. Então, imagina como a mediunidade é um componente humano, quantas situações geniais existem e a interferência espiritual é muito maior do que a gente imagina. Compartilhe. Tanto que até tem um comentário do Almir Sater, né? Eu acho que é Tocando em Frente, que ele fala assim, que ele recebeu a música em 15 minutos e que ele tem certeza que foi psicografada. Então, quer dizer, como é que uma pessoa faz uma música em 15 minutos, né? Realmente tem uma inspiração aí bem, bem grande, né? Quem quer continuar aí? Deixa eu só comentar um negócio interessante, que ele fala aí do campo
físico, quando a gente tem um intercâmbio, né? Uhum. E o que eu achei interessante é os sentidos nossos. Tem hora que algumas percepções nossas são mais aguçadas e outras não, sabe? Eu vou só dar um exemplo, que eu acho que minha primeira incorporação, eu nunca esqueço isso, e para mim foi até uma prova, assim, para mim foi uma prova que não tem como negar no espiritismo. A primeira incorporação que eu tive, que foi uma experiência, eu peguei uma pessoa que estava paraplégica, eu não senti o movimento das minhas pernas. Não senti mesmo, e que lá foi me dando uma agonia, sabe? Porque primeiro é a questão do contato, do estranhamento. Segundo é você não conseguir, sabe? E, assim, eu ficava agoniada com aquilo e depois, claro que passou, né? E, assim, é uma forma, né, de gente ver o tanto que é a importância do trabalho. E até mesmo algumas horas que a gente está em algum processo, qualquer um de nós, né, que está aqui na sessão, além da responsabilidade, a gente percebe coisas que a gente fala, como que aconteceu? Por que aconteceu? E a gente não consegue explicar, né? E eu acho que, né, no livro, dessa parte, ele fala muito disso, né? Porque a gente não tem noção das energias, não tem noção muito, fora o nosso vocabulário e a nossa limitação também, né? O nosso plano físico. Deixa eu ver onde que parou. Onde que parou? A única forma. Ela já deixou prontinho. Deixa eu ver. A única forma de demonstrar e confirmar. Aqui, achou. A única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Por outro lado, facultando ao ser humano lutar com o estoicismo graças à meta que o aguarda à frente. Enquanto a consumpção, além de desnaturar a vida e tirar-lhe todo o sentido, o significado, em razão da sua brevidade. Isso sem nos referirmos aos desenlaces precoces aos natimortos. A vida vem aplicando milhões de anos no seu aperfeiçoamento e complexidade, não se podendo evolar aos caprichos da desoxigenação cerebral. Com essa certeza, esmaece o pavor da morte, desarticula-se a neurose dista divina, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física, prelúdio da espiritual, para onde se ruma inexoravelmente. Os planos agora já não se limitam nas balizas próximas impeditivas, antes de se dilatam encorajadores no prosseguimento da evolução. Desse modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida, especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde, que recorrem às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo, mediante as quais continuam na consciência, não sofre interrupção com a morte orgânica, nem surge com o seu renascimento. A vida predomina, prevalece em toda parte, sempre e vitoriosa. Aqui fala muito essa questão, volta a questão da morte em si, né, de todo esse laço que continua, né, durante a vida, né, ele fala muito a questão, né, principalmente aquelas pessoas, os bebezinhos natimortos, que se desconectaram, né, e mostra também assim, mesmo que a gente tenha o pavor da morte, que tem as neuroses e tal, vocês sabem que todo o tratamento espiritual, para você reequilibrar uma mente humana com o tratamento de lá, há uma assistência. Então, quando ele fala da terapia, até mesmo se for ver nessa década, para a década passada, até mesmo dos transtornos mentais, houve um avanço muito grande, né? Então, hoje em dia a gente até discute sobre isso, né? Sobre saúde mental e tal, na Terra, né? Está sendo uma coisa, uma novidade, porque a gente está vivendo uma sociedade que cada vez mais as pessoas estão... tem até um pensador que fala, né? A gente sofre tal da síndrome do pensamento acelerado.
Quem fala é o Cury, né? Augusto Cury. Ele fala muito sobre isso. Excesso de informação, muita coisa e tal, as pessoas estão, assim, preocupadas só com isso, e também não estão sabendo lidar com os seus próprios momentos, não tem aquele momento, assim, vou parar, vou verificar o que está acontecendo, vou fazer algumas reflexões, né? E tem pessoas que estão, tipo assim, por causa das dores, dos transtornos, tem que procurar ajuda, assim, né? Então, hoje em dia, estão discutindo muito, né? Tem aqueles transtornos que antigamente todo mundo, como fala, né, nem discutia sobre isso. Hoje em dia já estão começando a falar mais sobre isso. Eu acho que é um avanço, né, que está tendo, e sempre a sociedade vai melhorando. Aí no começo, lê só essa frase do estoicismo. O Aqui, estoicismo, ele é muito importante. por outro lado, facultando ao ser humano lutar com o estoicismo graças à meta que o aguarda à frente. Traduz essa palavra. O estoicismo é uma maneira de pensar, mas É uma filosofia. é uma filosofia, é uma maneira de pensar dos estoicos de uma maneira mais amorosa, menos burocrática, menos complicada da vida, sem julgamentos. Os estoicos, eles trabalhavam com uma ideia de harmonia com a natureza. Sim. Então, a gente tem que... Quando eu leio essa frase aí, eu me apaixonei, porque eu sou apaixonada pelo estoicismo. Eu acho uma maneira muito mais rápida de viver. São filosofias que ajudam quem estuda, começa aí, tem outras, né? E acho que é importante, sabe? E o povo da internet aí quer falar alguma coisa? O que eu entendi aqui é que quando a gente começa a estudar, a entender que a morte não existe, ela vai colaborar com todos esses outros pensamentos, né? Deixar para a gente de forma clara que a vida continua. Então, ele vai explicar muitas doenças, muitas crianças que morreram jovens, não só uma explicação material para isso, mas que cada um tem que passar por aquela situação, pelo seu crescimento. Então, ele vai trazer no final um conforto também. E que com o tempo, com as terapias, isso tudo, a gente não vai delimitar só entre a morte e a vida. A gente vai entender, mesmo a gente não lembrando das vidas passadas, que muito já vem daquilo. Então, até as terapias hoje em dia, tem as terapias que utilizam de regressão, utilizam de constelação familiar, utilizam de todo esse conhecimento para poder utilizar para fazer o tratamento da parte material, né? E que o espiritismo colabora, né? Corrobora com esse tipo de pensamento. Então, vai trazer uma ideia de um todo muito maior de como ser humano, de como conviver com outras pessoas, de ter uma visão mais amorosa, como no estoicismo, baseado porque não vai existir a morte, né? Então, foi o que a gente comentou semana passada, da questão de muitos ter medo da morte, mas o espiritismo já derrubou isso, né? E com o tempo, com o passar da evolução, isso já não vai trazer dor e sofrimento e nem medo mais, né? E que vai colaborar justamente com as patologias, né? Igual o Vinícius falou do Augusto Cury com a questão do pensamento acelerado. O primeiro diagnóstico que eu me fiz foi com Augusto Cury, vendo um vídeo, né, falando do pensamento acelerado. E no livro dele, que chama 12 Semanas para Mudar uma Vida, ele fala de 10 sintomas de um pensamento acelerado. E a pessoa que tem 3 já está num caso grave. E quando eu li, eu tinha 7. Eu estava numa perda de cabelo muito grande, perda de apetite, parte alimentar toda desregulada. Então, uma coisa eu comecei a identificar com as leituras, com o autoconhecimento e a patologia. Mas na hora que entra o espiritismo
A gente tem um medo extremo de tudo. Quando entra o espiritismo, que você vê que o que tem que acontecer vai acontecer no momento que tiver que acontecer. E que tem coisas que não estão na sua mão também, você consegue trabalhar melhor a ansiedade, a depressão, sabendo que também deixa muita coisa na mão de Deus, porque muita coisa, aliás, quase nada está na nossa mão, né? Então, ela falando sobre isso, ela vai levar a gente a identificar que muitos desses problemas que estamos passando hoje, da gente querer o controle, querer saber, achar que a morte acabou, por exemplo, muita gente que rouba. Não, quando eu vou roubar, porque a pessoa não vê uma consequência depois. Mas com o espiritismo e saber que depois que você morre, você continua, né? Isso vai ter que acabar, porque a pessoa vai tomar um susto na consciência, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho que ela está organizando para a gente trabalhar essa parte psicológica. E é uma coisa interessante que ela fala aqui, né? A psicologia profunda vai às raízes deste ser, né? Quando eu acho que cheguei a comentar com você, Pamela, uma vez, né, em relação a isso. Por que eu gostava tanto da psicanálise, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente tem comportamentos hoje, apesar da psicanálise não tratar muito comportamento, mas tá tudo junto e misturado. Tem alguns comportamentos que a gente faz hoje que a gente busca isso lá na nossa infância, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo mudar. Por que ela não consegue mudar? Porque ela não sabe de onde que vem. Então o psicólogo vai escafuchando, e vamos lá, e volta aqui. Aí ela fala assim, nossa, mas eu fazia isso quando eu era de tal idade. Então o problema começou lá. E o que a gente pode fazer hoje, você sabendo disso, o que a gente pode fazer para modificar isso, para que você viva um pouco melhor? Né? Porque ela vai dar outro significado. Aí aquele comportamento muda. Porque não adianta ficar querendo mudar as coisas aqui agora, se eu não entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. E aí eu acho que entra muito nisso também, porque tem algumas coisas que a gente traz das outras encarnações, né? Quando ela fala aqui. Aí depois ela completa, resgatando o lado da terra, erguendo o lado do sepulcro, né? Então, quer dizer, você traz coisas de outras encarnações. Então, vai ter coisa que realmente, ou você realmente muda, né? E fala, olha, não, isso aqui realmente eu tenho que mudar, ou então vai ter que reencarnar de novo, né? Misericórdia. É isso aí. Estava lembrando aqui um momento, aproveitando até por causa do horário, veio para mim essa informação. Olha que momento terapêutico, histórico e de bastante psicologia e terapia que nós temos a oportunidade de viver toda semana e muitas vezes nós não vivemos por falta de disciplina da nossa parte. O culto no lar. É um momento de equilíbrio seu com a sua família. É um momento em que não há violência, seja verbal, seja física, entre as pessoas. É um momento em que tem uma leitura ali cativante e que vai te trazer conhecimento moral, né? E é um momento em que você exorta o equilíbrio que deve haver numa casa em que existem ali diferentes espíritos, que tiveram vivências espirituais complexas, e muitos ali foram inimigos, em algum momento. E hoje estão tentando, através da lei do amor, resgatarem ali os nós, né? Então, a Pamela fez esse comentário agora, norteadora, a Gláucia comentou a questão dos estoicos, e veio em mim, assim, como que o culto no lar é um momento desse quilate, que tem essa profundidade e que é uma terapia adicional às terapias que já existem, mas é um momento seu de terapia. É um momento de reflexão, de parar, de analisar, entendeu? De poder ali
mesmo modificar ideias já pré-concebidas, de obter conhecimento, entendeu? Então, é muito importante. Muito importante. Eu só complementar aqui com o pedido. Fora que tem a questão das vivências do nosso dia a dia, que você tem um dia a dia que talvez não ficou legal, né? Que você teve outros convívios lá, e engraçado que me veio o negócio o tanto que a nossa questão de saúde mental, quando a gente está aqui, e até mesmo quando a gente está no estudo, no evangelho, ou até mesmo aqui também, as lições, quando tem um orientador falando para a gente, eu acho que se a gente observar e prestar atenção, isso ajuda muito no nosso dia a dia. Isso é uma forma também de terapia, sabe? Que alguém, por exemplo, talvez uma frase, pode te ajudar, assim, durante o seu dia a dia, ou durante o seu tempo, aquilo que você está passando, sabe? É uma oportunidade ímpar, assim, sabe? É só isso. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos só 2 minutinhos. Não? Tem uma frase da minha avó, muito boa. Você pode usar na vida de você que está encerrando mesmo. Quando você está com muita... Às vezes você está com muita raiva de uma pessoa, aconteceu algo muito complexo, ficou chateado e tal. Aí eu chegava na minha avó e falava, pô, vô, fulano, não sei o quê, esse tipo sacaneou comigo e tal. Minha avó sábia, né? Chegava para mim, ô, meu filho, quem mandou você pintar e bordar na outra vida? Passa na hora. Passa e vai tudo certo. Quem quer? Então, é da outra vida, então eu estou em paz. Ué, essa... Deve ser de luz. É culpa minha. Quem quer fazer oração? Eu? Tá bom, faço. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de hoje. Os esclarecimentos, né, que Joana vem trazendo para nós através do Divaldo Franco. A gente agradece a ele também por essa oportunidade, né? E assim, fazemos a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Jesus abençoe. Amém. Gente, obrigado. Tchau, tchau para vocês. Alzira, seu microfone está fechado. Boa noite para todos. Muito boa noite. Muito obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. Bom trabalho para vocês aí.